Mas agora eu vou te fazer uma outra pergunta. Vamos lá. Tá. Concordo. É a gordura. É a gordura, beleza. Mas a gente pega algumas carnes aí que são, eu digo, explodindo de marmoreio, que é a expressão que o pessoal fala, que ela não chega a ser um wagyu, mas não me remete ao mesmo sabor. Óbvio. Eu tenho até uma figurinha no WhatsApp que o pessoal manda quando eu falo óbvio. Porque tá na moda, né? Sim. Essa carne... Não, mas essa constatação ela é precisa e correta. Perfeito. Vamos entender por quê. Bom, em primeiro lugar, antes de explicar bioquimicamente essa coisa toda aí, nós precisamos entender o significado de qualidade. É verdade. No início dos anos 90, chegou no Brasil uma técnica de gestão chamada gestão da qualidade. Qualidade total. Qualidade total. Muito bem. O japonês trouxe isso para o Brasil. Primeiro levou, no pós-guerra, recuperou o Japão. Gestão. Muito bem. Lá naquela época, eu fui fazer cursos nessa área de gestão. Sensacional. E me lembro que o instrutor, que era um engenheiro de uma grande companhia de aço brasileira, ele dizia assim, qualidade é tudo aquilo que afeta o teu consumidor. Então, se nós falarmos que carne de boi velho é ruim, para nós é ruim. Para nós dois. Para você pode ser maravilhosa. Então, o que é qualidade? Aquilo que é ruim para mim, para você pode ser fantástico. Mas ela afeta os dois. Não. O que é qualidade para ela pode não ser a mesma qualidade. Sim, entendi. Sim. Para nós dois, entendeu? Então, este é o primeiro princípio. Então, dizer assim que carne de Wagyu é uma carne de qualidade, eu estou ofendendo o significado de qualidade. Vamos fazer a pergunta, para quem? Para quem? Agora não é BO, é para quem, cara pálida? Está dizendo que ela que tem qualidade? Para quem gosta. Tá? Fizeram uma pesquisa com adolescentes, aborrecentes, nem sei se existe essa categoria ainda, entre 12 e 18 anos. E serviram às cegas carne de frango grelhada, sobrecoxa desossada com pele, galinha caipira e galinha... Confinado. Galinha normal hoje, que a galinha normal, a caipira é uma exceção. Houve uma rejeição de 100% dos adolescentes à galinha caipira. Perguntaram por quê. Ela é dura, tem um sabor muito forte. Eu não conheço, não parece carne de galinha. Porque ele nasceu comendo um bifezinho, um peitinho do frango, meu bebê. Nossa, e o meu prato preferido, eu sou mineira, né? O meu prato preferido da vida é frango caipira. Por quê? Porque tem sabor. Vai fazer uma galinhada. Amarelinho. Isto. Então, esta galinha, para mim também é assim. Uma galinha gorda, com pele, numa panela de ferro com arroz, eu faço uma galinha. Bah! Frango caipira. Nem já confessaram a idade. Viu? Vocês perceberam? Sim. Todos já não precisam de carteira de identidade. Agora, A menina ali que tá gravando nem sabe o que é galinha caipira. Eu falo, caipira. então esta galinha para nós tem qualidade. Para os meus filhos não tem qualidade. Esta é ruim. Então esse é o primeiro aspecto. Então agora responde especificamente. Por que as pessoas não... Algumas compram uma carne de gado confinado? Assim, meu Deus, que cheiro forte, tem cheiro de carne de porco. É a gordura. Outros adoram aquele cheiro, porque não tem esta experiência que nós tivemos em outros tempos. Então, ainda que nós tenhamos mudado muito a nossa percepção sobre sabores, porque nós tivemos novas experiências, senão nós não comeríamos sushi, não comeríamos... Então, o ser humano, ele come de tudo. Ele foi na origem vegetariano, mas depois que ele desenvolveu o fogo, ele virou onívoro, come de tudo. Verdade. Come de tudo. E aí, com o domínio, ele conseguiu, inclusive, desenvolver o cérebro fazendo fogo, né? Sim. Que aí aproveitava, passava uma carne, comia uma carne, estava bom. Bom, mas então, esta gordura
muitas pessoas, essa gordura entremeada, se é de um animal que foi confinado, esta gordura ela é mais para o lado do óleo. Então, quando se aquece isto, ela se mescla um pouco com o músculo, vamos chamar assim, com a carne propriamente dita. E neutraliza um pouco. Não neutraliza porque esta carne sem gordura não tem sabor. Se nós pegássemos carne de peixe, de frango, de porco, de boi, levássemos no laboratório, tiramos toda a gordura, a que nós estamos vendo visualmente e aquelas invisível. No laboratório eu consigo extrair tudo. O que sobrou, vamos chamar assim, é carne zero gordura. Agora essa carne eu vou fazer o seguinte, das diferentes espécies, vou liofilizar, vou fazer pó de carne. Não é whey, calma gente, não é whey, pó de carne. Daqui uns dias vai ser super valorizado isso, principalmente com essas canetas emagrecedoras, com as novas academias, estão comendo tudo que é proteína. Tem que ter cuidado, até passar perto com um pouco. Vem tu também, tu também vai. Vou te fazer proteína. Não, calma não, gente. Muito bem. E aí nós fazemos um painel de pessoas. Me digam qual é a carne que vocês mais gostaram. Sabe o que eles vão dizer? Eu vou fazer suco de todas essas carnes. Toma um gole. Carne bovina, carne suína, carne de frango, carne de peixe, de búfalos, de caprinos, sempre sem a gordura. Eles falam, todos são iguais. Não é possível. Sim, todos os painelistas vão dizer que sim. Porque o sabor não é determinado pelos aminoácidos da carne. Eles não têm substâncias voláteis que mascaram nosso paladar, que faz nós reconhecermos o cheiro. Agora, quando eu ponho a gordura, imediatamente, isso é carne de peixe, isso é carne de porco, isso é carne de frango, isso é carne bovina, isso é carne ovina, porque é a gordura que determina o sabor final. Se nós colocarmos, tem na Universidade de Buenos Aires, na Argentina, tem um equipamento que se chama nariz eletrônico. Se prepara uma carne, se coloca dentro desse equipamento e o nariz eletrônico detecta todos os aromas. E a carne bovina tem mais de 160 aromas. Então, eu não consigo fazer um produto sintético com o aroma natural da carne sem colocar a gordura da carne. Então é tão marcante e isso influencia muito a nossa percepção de sabor. Estes, vamos chamar assim, paladar, vamos usar uma palavra um pouco mais antiga. Este paladar, ele é sentido por estes aromas, que modernamente chamam o flavor da carne. Flavor da carne é o perfume da minha mãe. Esse é flavor. Tu está chamando de paladar, aroma, o cheirinho do churrasco a quilômetros de Santos Centros. É, a história do cara do gato lá, que ele limpa a carne e taca no fogo para chamar o cliente, né? Então, para aguçar os vizinhos. ter cuidado com esta palavra qualidade, porque tem que ser... por isso tem que entender a percepção do consumidor. Às vezes, se ele não conhece nada, nós podemos induzi-lo. Sim. Induzi-lo, orientá-lo. Olha, não, prova aqui um pouquinho. Agora mistura com isso, com aquilo. E aí ele pode se tornar um lover, um amante da carne. Mas trazendo todo esse conceito, eu fiquei um pouco triste com o futuro que nos aguarda. Por quê? Porque talvez aquela carne que nós conhecemos não vai existir no futuro. Porque o padrão de consumo dessa galera jovem, dos adolescentes, essa nova geração, para eles não vai servir. Então... Não, já vou te responder. Não é verdade. Não? Não precisamos nos preocupar. Vamos imaginar o seguinte. ano 2000, chinês, 400 gramas de carne bovina per capita ano. Chinês, hoje, 4 quilos. 1000 vezes mais. 1000 vezes mais. Ele nem sabia o que era. Então, a sociedade, vamos chamar assim, eu não quero entrar muito nessa questão de
a família. Vamos deixar isso de lado, porque isso é discussão de outras pessoas. Sim. Não é nossa. Nós temos que discutir o churrasco. Mas o churrasco, ele não é mais alimento. Há muitos anos deixou de ser alimento. Churrasco não é alimento. Ninguém diz assim, eu vou comer um churrasco para me alimentar bem. Não, pera aí um pouquinho. Tu tá no século passado. Não. Tu vai comer um churrasco para viver. Para viver. Cada um do jeito que quer. Ah, churrasco barato com cerveja de latão, tá bom. Chinelagem com grife. Mas não há esse perigo, porque, não vamos dizer assim, sempre que, mas à medida em que tivermos consumidores de carne bovina, consumidores de grelhados, e até a própria recomendação de saúde, recomendações dos nutrólogos, é para a proteína vermelha. E esta experiência vai desencadear seguidores, não há dúvida nenhuma. Lembra que nós falávamos antes um pouquinho do rádio? Sim. Há 20 anos nós diríamos tranquilamente, acabou. Muito pelo contrário. Tem mais emissoras de rádio. Cada fim de mundo desse Brasil tem 400 emissoras FM. É verdade. Não. É admissível um jovem de 12, 13, 14 anos ouvir rádio hoje? Mas ele está ouvindo no celular. Ele gosta de algum programa. Então, basta que o produto tenha uma certa conexão com a demanda, com o consumidor. Então, nós vamos ter novos consumidores de carne, talvez numa outra perspectiva. Outras formas poderão surgir, tão boas quanto estas. Perfeito. Quando surgiu o micro-ondas, bom, acabou. Agora a carne jamais vai se aquecer uma carne no micro-ondas. Tinha gente fazendo churrasco de costela no micro-ondas. E funcionou. É, no air fryer eles fazem. Air fryer agora? O grelhado na air fry é tão bom quanto na brasa. E se espirrar uma fumaça líquida, tu até engana uns aí. É. Entendeu? Então, eu acho que não há esse risco. A sociedade... Mas a sociedade, ela faz uma mudança. Ela vai e volta. Ela vai e volta o tempo todo. Existe igual uma você falou da palavra... churrasqueira. Claro, existe uma palavra que é muito legal, todo mundo usa hoje, que é resiliência. E tem uma outra que é equilíbrio dos sistemas. Todos os sistemas físicos ou biológicos precisam ser mantidos em equilíbrio, senão termina o mundo. E quando existe um evento que desequilibre este sistema, ele passa por um tempo de resiliência e depois ele volta ao que era antes. De outras formas, ele mesmo voltou ao equilíbrio. Então, esse próprio surgimento de consumidores de vacas velhas, vamos usar isso aí. Isso está ocorrendo só por pessoas antigas que estão reaproveitando os sabores? Não. Tem muitos jovens e adolescentes, assim, sor, eles me chamam de sor. Eu digo para eles que o bisavô deles é o sor, que é senhor. Eu sou professor. Prof, vamos fazer uma carne dry age para a gente provar? E eles consomem aquela carne que é da crosta, que está adocicada dos poucos açúcares da carne que tem na superfície, pela ação do calor seco, formam a crosta. Quando eles assam, aquilo tem um sabor diferente. Eles adoram os jovens. Então, são novas tentativas. Então, o consumidor, ele é muito sábio, mas nós podemos também, com uma devida orientação, fazendo uma demanda empurrada, parcialmente, mas conseguimos. Esse comportamento agora, você falou agora há pouco dessas canetas, né? Desses usuários aí, dessas canetas todas aí. Isso tem mudado o comportamento de consumo? Sim. Agora, no último ano, saiu a estatística do Departamento de
de Agricultura dos Estados Unidos, que mede o consumo de carne bovina, aumentou o consumo de carne bovina nos Estados Unidos. Carne moída, obviamente, que é mais barata. E buscaram uma série de razões para isso. Uma delas, obviamente, foi preço. Preço é o item de qualidade mais importante no mundo, é preço. Continua sendo. Tem toda uma lista lá para baixo, vai lá no subsolo desse prédio a lista. Mas, para a maioria das pessoas, preço é o melhor item de qualidade ainda. Se é barato, é bom. Depois vem os outros. Sabor, sustentabilidade, rastreabilidade, aí vai juntando coisa. Avançaram um pouquinho para estudar isso. E encontraram uma outra relação com a pirâmide, que saiu no ano passado, Departamento de Alimentação dos Estados Unidos, que mudou o conceito da pirâmide alimentar, colocou no topo da pirâmide as proteínas, os lácteos. Voltou ao normal, né? Voltou ao normal, ok? Equilíbrio de novo. O velho voltou a ser o novo. Sim. Eu até escrevi numa palestra há pouco tempo, eu escrevi assim, o que era sabido virou novidade. Verdade. O que era sabido e velho virou novo. Então, Verdade. esta mudança, ela produziu um impacto muito grande nos Estados Unidos. E o impacto não foi no consumo de carne, foi no consumo de outros alimentos em termos de porções. Algumas redes de fast food tiraram a porção extra large. A pipoca não tem balaio em baldes de 5 quilos, agora já é por gramas. Então, várias embalagens começaram a reposicionar, porque começam a perceber uma mudança cultural de não comer demasiadamente farinhas, processados. Então, volta para os lácteos, para a proteína vermelha. Então, mais um item que está mudando o comportamento. E o terceiro item é quando se demonstra que a longevidade está muito... A longevidade saudável, vamos chamar assim, está muito associada ao perfil alimentar, ao consumo cada vez menor de açúcares e gorduras e cloreto de sódio. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas precisam ter a saciedade, não o prazer, a saciedade alimentar. E para ter saciedade alimentar, com pequenos volumes, nós precisamos quase que de uma pílula concentrada. E uma pílula concentrada em proteína é a carne. Então, quando vem recomendações de perda de gordura via atividade física e controle alimentar, a primeira recomendação que vem junto com isso porque é muito difícil perder só gordura em um animal, e nós humanos também. Geralmente, quando se perde 1 grama de gordura, leva um pouquinho de proteína, que é massa muscular junto. Então, como é que se atende às exigências diárias de proteína de um corpo que está perdendo peso, sem poder comer muito? Cara, Pequenas porções que são ricas naturalmente. Se vocês pensarem nesse caminho, antes da carne, alguém já estava aproveitando esse mercado. O que estava aproveitando? Já ouviram falar no whey? Whey? Tu não tá tomando whey, prof? Tô te achando tão magro. Whey. Então, o que é whey? Soro. Soro. Soro do queijo. Desidratado, concentrado e saborizado. Mas não tem whey com sabor de carne, né? O sabor de carne não consigo construir. Tem com batata doce, tem com morango, tem com coco, tem com jabuticaba, tem com... Vocês se imaginarem. Por quê? E aí tem o whey com 15 gramas, com 20 gramas, com 30 gramas. E são os derivados lácteos hoje, que são todos a mesma base, altamente concentrados em proteína. Então, toma uma garrafinha de 250 ml com 30% de proteínas, já está tomando 7,5 gramas de proteína. Mas isso, um bife de 100 gramas tem 30 gramas de proteína. Então, esta mudança comportamental ligadas às mudanças de dietas
ela está determinando um aumento do consumo de carne, sim. Inclusive, no Brasil, aumentou o consumo de carne em 2025. Sim. Nós vimos de 26 quilos per capita ano e foi a 30 quilos. Não, Sem um crescimento no poder aquisitivo que explique esta mudança. É o comportamento. Olha, eu ficaria, literalmente, como o Bolinha falou, 3 horas conversando com a senhora. Mas eu Vai- não sei se eu tenho argumento para 3 horas. Tenho, porque eu tenho perguntas para 3 horas. vamos trazer ele e Bolinha junto. Sim, claro. Com certeza, vai dar briga na hora que ele falar do espeto. Vai dar briga. na hora Não, ele vai ficar feliz, estão voltando os espetos. Sim. Não, mas, professor Júlio, que honra tê-lo Que aula, hein? tê-lo aqui. Que aula! E com certeza eu vou te convidar novamente para a gente falar mais e mais vezes sobre isso. Olha, gente, depois que tinha um pedagogo famoso no Brasil, tem um povo que adora ele. Algumas coisas eu até aceito. Mas ele diz assim, só existe aprendizado quando houver mudança de comportamento. Tá? Então, eu acho que nós temos uma responsabilidade. Isso é um veículo de comunicação. Quando se multiplica a nossa voz, nós estamos multiplicando muito, nós estamos tendo uma responsabilidade que alguém vai mudar o comportamento. Quando aquilo que nós levamos pode produzir mudança de comportamento para o bem, e é isto aqui, é para o bem, eu acho que estamos cumprindo com o nosso papel. Se isso é monetizado ou não, isso não está em julgamento. Isso é outra questão. A monetização é meio, mas o fim é aquele que recebe a informação lá na ponta e diz assim, puxa vida, ele tem razão lá, aquele pessoal lá levantou uma discussão, como é que eu vou pegar um espeto e enfiar num músculo para perder a suculência? Mas como é que eu vou colocar em cima de uma grelha se eu não sei quanto tempo tem que ficar de cada lado? Eu vou ficar com problema de coluna, olhando para baixo, olhando para cima, está na cor, não está na cor, o espeto só gira. Então, quem não é habilidoso faz carne em churrasqueira. Quem é habilidoso faz carne na parrilla com os profissionais que nos assistem, que nos ensinam. É isto. Então, a mudança de comportamento, eu já passei por isso, eu tive dificuldades. Quando saí, a minha primeira grande dificuldade foi essa carne em churrasqueira, eu aprendi. Agora eu vou te contar um pouquinho. Lá em Priscas Eras, o meu pai fazia um fogo isso aqui é piso, chamava antigamente chão. No chão batido. Ele juntava umas lenhazinhas, fazia um foguinho, uma brasinha, que parece que não ia assar nada nunca. Cravava numa estaca de madeira, que ele cortava de uma árvore qualquer, queimava aquela estaca um pouco no fogo e espetava um pedaço de carne. E ele passava 1, 2 horas com paciência, conversando, e aquela carne ficava maravilhosa. Quando eu viro um urbanoide, eu faço fogo numa churrasqueira. E aí, custei a aprender a pilotar churrasqueiras. Depois surgem as inovações. Eu também quero uma parrilla dessas bonitas, com todos aqueles aços contorneados, bordados a ouro, alguns com a letra J de Júlio e B de Barcelos, JB, assim. Só faltou o D de Deus, mas tá bem. A gente aceita até. Eu tive muitas dificuldades de mudar, de quebrar o meu paradigma. E eu tive que aprender. E aí eu mudei o comportamento e aprendi a fazer na grelha. Então, este é o papel de vocês. Contribuir para mudanças de atitude das pessoas para que elas se sintam melhores, para que se sintam bem. Não é aquela expressão, vá ser feliz, é isso. Tem que ser feliz, não importa. Ah, mas a carne está muito gorda. Não come a gordura, come a carne. Mas eu gosto assim, mas não come, não faz isso. Come pão com alho. Se tu quer te embuchar, come um pouquinho de pão com alho, assim, que dá aquela enganada, aquele sabor, assim. E vai em frente. Tá? Então eu fico muito, novamente, agora, honrado por essa oportunidade. A gente nunca pode ter certeza absoluta de tudo que fala, porque o grande inimigo da mentira não é a verdade,
e a convicção que ela é verdade. Vejam a carne, o ovo matava. É verdade. E há 3 anos o ovo salva. É. Então, quem falava que o ovo matava e assegurava, ele não estava mentindo. O grande problema é que ele estava convicto que era a verdade absoluta. Quantos anos depois... Aliás, eu quero abrir um processo contra aqueles que diziam que o ovo matava. E eu fiz um cálculo, eu como 2 a 3 ovos por dia, eu perdi de comer mais ou menos 1 milhão de ovos. Por conta... Então, mudou. Essas coisas, nós precisamos ter um pouco de sensibilidade mental para ouvir os outros lados quando as certezas estão num borderline aí, elas não são tão claras. Não é teoria da conspiração, mas nós temos uma obrigação, eu, principalmente, dentro de uma universidade, tenho a obrigação de tentar entender essas percepções diferentes, porque às vezes elas têm um fundamento que ainda não foi explorado ou compreendido. E isto talvez seja no futuro outras razões. Então, sempre é bom a gente dizer assim, não vai acontecer isso. Olha, talvez tu tenha razão. Os indícios hoje e os elementos nos apontam que talvez nós tenhamos os mesmos consumidores de carne. Mas esta possibilidade que levantasse das novas gerações, ela existe. Se nós percebermos que vai ocorrer uma tendência mais acelerada para aquilo que você está afirmando, e isto não se torne algo bom, nós podemos intervir, influenciando esta onda. Não é tanto para cá, pode ser para cá. Então, eu acho que esse é o nosso papel. Ah, que aula, hein? Aula, com certeza. Que aula. Muito obrigada, professor Júlio. Bah. Assim, realmente foi uma aula muito. Eu aprendi muito, pode ter certeza que no meu comportamento terão algumas alterações. Ele vai estar no nosso projeto com Com certeza. certeza estará. E acredito que na nossa audiência também. Acho que é um dos programas mais ricos que a gente já teve. É verdade. Em termos de teoria e técnica e realmente de conhecimento, que é o que a gente quer cada vez mais trazer aqui nesse programa, que essa é a nossa ideia, porque gente ensinando a assar carne tem um monte, e eu não sei assar carne, então o nosso papel é trazer aqui Informação mesmo. informação. E informação é de pessoas que estudam, de pessoas que estão ali fazendo todo esse trabalho, que nem essa sua aluna que está lá no Japão estudando, né? Para a gente poder mandar carne para o Japão. Isso é riquíssimo, né? Então, é maravilhoso a gente poder ter acesso a essas pessoas e a esse conhecimento. E a gente poder disseminar, né? E a gente poder disseminar isso. Porque o trabalho de pesquisa, ele é um Transformador. Ele é transformador e muitas vezes esse trabalho de pesquisa, assim, talvez que é o que de fato dita o próprio, que vai fazer com que a gente entenda o padrão do consumidor, é o que faz com que a indústria, com que as empresas, a gente possa de fato ser cada vez mais assertivos no produto que a gente E cria. eficiente, né? Então, por conta dessas pesquisas e desses estudiosos. Eu sempre me preocupo que às vezes nós desejamos que o pensamento e a verdade dos outros deve ser como nós pensamos e como nós gostamos. Isso é uma grande dificuldade. Então, no setor de carne, se errou muito pensando assim. O brasileiro, pelo fato de ele gostar de um determinado tipo de carne, ele imaginava que o mundo gostasse assim. O gaúcho, pelo fato de gostar de um tipo de churrasco, imaginou que o Brasil todo fosse comer assim. E isso não é verdade. Esse pensamento, inclusive nos animais, quando a gente diz assim, olha uma vaca pastando, tem um pasto verde maravilhoso, e diz assim, essas vacas devem adorar isso. Aí você põe a vaca naquele pasto verde, ela está comendo um outro pasto completamente diferente. Porque eu estou pensando, eu estou colocando a minha cabeça dentro da cabeça da vaca. Mas isso é uma aberração da natureza. Não pense como eles. Eles têm a sua idiosincrasia específica, como cada um de nós tem. E uma média é o que faz a onda de tendência. Se essa média vai muito para o lado, falamos, o equilíbrio vai trazendo de volta. Calma, gente, não vai muito para lá, vem mais para cá. E a tendência sempre é seguir um rumo em que a maioria segue. Nós somos gregários
e manada nós somos craques de seguir. Então, não sejamos uma manada para o que não traz benefícios para a sociedade. Sejamos gregários e companheiros de seguirmos todos no mesmo rumo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Vamos presentear ele? Claro, né? A gente tem que, já que o senhor nos brindou com tanto conhecimento, nós também trouxemos aqui alguns presentes. Meu Deus. Vai entregar isso primeiro? Não pode entregar esse, amigo. Ai, gente, eu quase derrubei a televisão. Virou a TV que você... É o segundo programa que eu quase derrubo a TV. Vídeo cacetada. Olha aí. Como a gente não tem edição. Erva mate barão embalada a vácuo. Inovação. Senhor Piccolo, proprietário da Inovação. Barão que trouxe para o Inovação. Brasil. Então é isto. Mas isso alguém disse para ele, é muito ruim essa erva de conservar às vezes. Quem compra 10, 15 quilos, como é que ele conserva? Alguém conserva na geladeira. Aqui, ó. Esta aqui, com uma paleta de cordeiro. Olha aí, ó. Quem sabe, sabe. É maravilhosa. Não, isso aqui é imbatível. Imbatível. Obrigado. Eu já aproveitei, há pouco tempo fiz uma paleta de cordeiro. É uma coisa assim. Aí são os contrastes de sabor. A carne bovina, ela não é tão contrastante. O pessoal sempre prefere sal, uma farofa, pouca coisa. Mas a carne ovina, que tem um sabor um pouco mais marcante, ela permite estas combinações. Eu gosto também. Eu também. E isso aqui é para os jovens. Para as crianças. Eu, como sou seminovo, não posso me dar o direito. Também. Muito obrigado. E agora, essa maravilha aqui, ó. Olha aqui, ó. Com cebola. A cebola fica caramelizada, crocante. Marronzinha tá aqui, eu já vi. Muito obrigado. Que bom que o senhor gostou. Isso. Depois tem uma cartinha aí dentro. Um pão de alhozinho, né? Ah, e esse eu não posso falar muito, tá? Não tem problema. Um pouco tá gravando e eles me processam. Eu já tenho vários processos, mas eles nunca conseguiram. Se não tem dinheiro para pagar bons advogados. Prometer processar alguém tem que ter bons advogados. Faz parte do processo. Vou guardar muito bem guardado, vou fotografar, mandar para o meu grupo de pesquisa que eles já começam a baixar nas redes Por sociais. favor. E tem um grupo, nós temos, acho que 40 mil seguidores no nosso Uau, grupo de que pesquisa. legal. Olha aí, que legal. Hoje, às 6 da manhã, eu estava lá para dar entrevista na RBS. Tinham 2 pessoas da minha equipe que estão lá filmando a filmagem para... Que legal. Que legal. A gente vai ficar muito feliz em tê-los com a gente. E aqui uma faca do Muito Dom obrigado. Cássio Eu tenho que Selaim. ver o dinheiro ali na minha mochila, porque diz que tem que ter um dinheiro para dar de volta, sabia? Sabia? Fiquei sabendo que tem que dar uma moeda, né? Pra não Dizem. cortar a amizade. Eu não sou supersticioso, só não Nossa. passo embaixo de escada. Essa eu não arrisco. Ai, que lindo, gente. Ah, isso aqui é uma espada quase. Muito obrigado. Essa aí pro churrasco é espetacular. Olha aqui, que maravilha. Isso é uma outra coisa interessante, né? O mundo do churrasco permitiu o surgimento De um monte de coisa. cutelarias. Olha isso aqui. Sim. É uma joia. É uma joia. Claro. É uma joia. Eu tenho um conhecido ali que vende carne, né? Vocês não estão gravando mais, né? Estamos. Estamos. Estamos, sim. Que vende carnes, mas lá nas carnes dele, talvez as joias... Carne é joia. Carne é joia. Carne é joia. É joia. Carne tem todo um... Faz mais de 20 anos que eu fui numa exposição no Royal Show na Inglaterra e tinha as exposições de carnes, como se fosse uma joalharia. Que legal. Com iluminação, posições, tudo. Isso é fantástico. É sensacional, né? Não tem quem não goste. É. Até os veganos gostam de carne. Sério? Sério? Muito bom. Até eles gostam de carne. Eles adoram carne. Ai, muito Então, todo esse mundo que não é mais paralelo, né? Não. Está dentro da cadeia. Tá dentro da Tá cadeia. dentro da Uma cadeia bilionária. É um ecossistema. Isso que a gente fala de paixão. Ecossistema é a palavra moderna, de economia circular. Eu pau na bioeconomia. Na verdade, ecossistema, porque de verdade, é o que você falou, né? É essa cadeia. É a cadeia. É uma cadeia Todo gigantesca. mundo está inserido, gente. É. Vocês imaginem, há 25 anos, falar neste tipo de programa. Sim. Você está ficando louco? Não existe.
Vocês imaginem vocês de outras áreas de formação estão trabalhando num segmento que é a cadeia produtiva da carne. Sim, Entendeu? é verdade. Eu tive a oportunidade de aprender isso há 20 anos. Porque isso já tinha surgido em 54 nos Estados Unidos. Chegou no Brasil nos anos 90 com uma palavra moderna chamada agribusiness. Que é isso, é a cadeia produtiva. Esse pessoal da imprensa, esses principais aí, todos fizeram aula comigo nessa área. Eu dava marketing aplicado ao agro. Então eu tive a oportunidade de conversar com muita gente de comunicações. Eu dizia para eles, por que vocês estão estudando isso? Esse vai ser o rumo. Gente, sobre essa ameaça da União Europeia agora, o que de ontem para cá, não, de terça-feira, do final da tarde, até hoje eu não parei de dar entrevista. Hein? Eu acabei nem perguntando isso. Não parei de dar entrevista. Por quê? Não é carne mais. É uma cadeia de negócios. É a embalagem, é o programa de vocês, é a faca, é a comunicação. É o estúdio que está aqui no É CCB. tudo, é tudo. Mas todas as atividades, elas passaram a ter essa visão de cadeia. Sim. Visão de cadeia. O cara que fabrica faca, ele diz assim, bom, se a carne subir muito de preço, diminuir o consumo, vendo menos faca. Porque para quem vai comprar uma faca? Ele vai ter a coleção de facas, mas um dia ele quer usar, quer mostrar para os amigos, olha aqui, é o que eu vou fazer. Domingo eu vou fazer o churrasco, olha aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Essa é famosa. Sabe o que eu ganhei? Ah, tu fosse numa fazenda aí, fazer uma palestra e deram uma faca. Não, não foi isso. Foi um videocast. O dia que tem isso? Ah, o estúdio na Lataquara 98. Tu já pensou em contratar para gravar outra coisa? Fala com eles, conecta. Então isso vai abrindo um mundo. Eu acho que é essa visão que a gente precisa modernizar um pouco no Brasil. Mas esta visão sólida. Sim. Não é um balão de aniversário que subiu a temperatura e explode sozinho. Tem que ter consistência. Se vocês observarem, a meia-vida de restaurantes em Porto Alegre é muito curta. Prometem muito e não duram mais que 2 anos. É verdade. É verdade. E às vezes a gente pensa, como que esse restaurante está há 100 anos em Porto Alegre? Santo Antônio, 90. Esse prédio tão feio, tão velho. Tu te acostuma com a mesa, com o garçom, porque, de novo, tu não vai só comer lá, tu vai viver. Tu quer que as pessoas te conheçam. Cada vez nós estamos numa sociedade que, se o umbigo não aparecer, nós não somos gente. Não somos mais. Nós deixamos, agora todo mundo tem que ser influencer. Todo mundo tem que ter 1 milhão de seguidores. E todo mundo, pelo menos, tem que demonstrar que é feliz. E que o time dele só ganha, nem empata. Então, Esse não é o meu caso. Esse não só é o nosso empata, caso. nem ganha, só ganha, Isso não é o não nosso é caso. possível. Então tem restaurantes muito antigos com propostas fabulosas e que estão se modernizando também, mas não perderam a essência. E outros extremamente modernos que duraram tão pouquinho, tão pouquinho. Então a gente precisa mudar, sim, evoluir, sim, mas não pode perder A essência. a essência que vocês têm. Amanhã vocês podem estar com um programa totalmente diferente, mas a essência de vocês é a mesma. Sim. Valores e princípios a gente não negocia. Vamos negociar outras coisas. Sim. Bota preço no resto. Agora, valores e princípios não tem negócio. Isso aí são assim porque são assim. Por isso que nós estamos a 120 episódios ininterruptos. Claro, mas é Essa assim. Não constância. pode. E por isso que nós estamos a 120 episódios ininterruptos, há 2 anos fazendo o programa semanal, sem nunca ter repetido nenhum, e não temos milhões de seguidores. Claro. E tá tudo bem. Mas Porque é o que a isso. gente quer é a qualidade da nossa Claro. audiência. Agora, saiu uma reportagem semana passada num site americano de alimentação humana. E uma das manchetes é assim, os 3 princípios que devemos aprender com o Brasil em carne bovina. Aí eu fui ver o que é isso. O primeiro deles, ser o maior não é ser o melhor. Porque os Estados Unidos eram o maior em tudo, né? Hoje, o melhor é o Brasil, em carne bovina. Aprenda e construa seu próprio conhecimento. Tudo que está por aí, aprende.
transforma e aplica para a tua realidade. Ou seja, copia tudo, mas faz o teu. E terceiro, multiplica aquilo que tu aprendeu com mais gente, aí o todo se torna mais forte. Mas sabe que esses caras têm razão? O Brasil, na pecuária, seguiu isso aí. Então não adianta ter um quinquilhões de doidos seguindo. Porque assim como eles seguem, amanhã eles não seguem mais. Exatamente. A minha equipe, a equipe do Nespro, eu tenho... A equipe que trabalha comigo são estudantes de agronomia, veterinária e zootecnia. Na graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Então tem um bando de gente lá. E 98% são mulheres. Tem 2 delas que coordenam as redes sociais. A produção de conteúdo é uma coisa absurda. Aí eu começo a perguntar, mas vocês não vão publicar esse negócio? Não, prof. Hoje é quinta-feira, nós vamos publicar sexta. Depois de tal horário. Por quê? Ah, porque dá mais engajamento, dá isso. Tem toda uma ciência, elas estão aprendendo. Quando elas se formam, veterinária, agrônomo, zootecnista, elas vão trabalhar nas empresas fazendo marketing. Eu tenho uma agora que foi para uma companhia americana. O que ela criou? Um minuto técnico. Entra no Instagram do Nespro. Vou olhar. Todas as segundas-feiras tem um minuto técnico. Mas não é algo planejado. O minuto técnico, eu estou dando uma aula no campo e elas filmam. Depois editam, arrumam e toda segunda-feira a gente lança aquilo. O primeiro minuto técnico deu 2 milhões de curtidas. Isso para nós, na nossa área, é recorde. Todo mundo é, Pra né? mim é recorde. Ah, mas Pra mim é recorde. 2 milhões de curtidas, porque eu falei na qualidade da água, a importância da água para os animais. A palavra viralizou, sim, 2 milhões. E com esse minuto técnico, ela foi aperfeiçoando. Ah, pegou muito vento no som. Já compramos um microfone direitinho. Ah, tem um que é todo flexível. E vai comprando. Então, eles vão aprendendo outras coisas que não é boi e vaca. E O vaca é o meio. é o meio, claro. Claro. É isso. Então, tem muitas oportunidades que estão fora. Eu falo para eles, vocês entrem na página da OLX e comprem uma caixa de ferramentas. Ou vão na Leroy Merlin, pode ser também. E depois vocês, quando se formarem, vocês têm aí dentro várias ferramentas. Só que essas ferramentas conceituais, teóricas, que a gente ensina vocês em aula, isso é a base. Mas falta muita coisa na caixa de ferramentas. Comunicação, trabalho em equipe, Vivência. resiliência, vivência. Estas ferramentas que vocês têm que desenvolver. E é o que todo mundo precisa hoje. Sentença. É o que precisa hoje. Porque aprender a manejar um microfone, isso aqui eu treino rápido, você já sabe. Agora, as outras coisas são mais difíceis. Com certeza. Vamos encerrar? Vamos encerrar, professor, um minuto. Vamos falar de gente. O papo Meu Deus, eu é falei assim, tanta coisa aí que eu... maravilhoso, mas é isso. Sem edição. Sem Se você edição. ficou Que até baita agora- programa. Vocês tenho certeza que vão achar que nem eu um dos melhores programas que a gente já gravou. E se você ficou até agora, um grande abraço, um obrigado a todos os patrocinadores, apoiadores e até o próximo.